Fala galera, tudo bem? Esse daqui é o resumo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o Pastor Lúcio e nós aqui vamos conversar sobre esse guia de estudos que direciona sempre a gente para a Bíblia, para a Palavra de Deus. A gente está estudando sobre a imortalidade e você é meu convidado para a gente poder abrir mais uma vez a palavra e entender mais um pouquinho sobre o que Jesus gostaria de dizer sobre a morte. Vamos lá. Convite para você, são dois deles. Primeiro, segue minhas redes sociais, lucio.bergamo, no Instagram, no TikTok e também no Facebook, você vai me encontrar lá, pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre outros assuntos. De vez em quando eu abro uma caixinha de perguntas pra gente poder bater um papo e vai ser legal se você estiver junto com a gente. Segunda coisa que você precisa é também seguir as redes sociais da igreja onde a gente trabalha, a Igreja Unasp SP, em todas as redes sociais. E se você mora aqui presencialmente, aí vem o convite bônus. Vem até a igreja do NASP, na verdade vem às 11, que é o culto dos jovens. A gente não vai parar não durante as férias, durante o Natal, nem o Ano Novo, e a gente vai continuar falando sobre Jesus, sobre esse Deus que é tão bom, e que falou no nosso coração e também pode falar para você, beleza? Das 11 até ali um pouquinho depois do meio-dia, você vai poder também ouvir falar sobre a palavra de Deus. Bora falar sobre a Bíblia? Lá no livro de Atos, no capítulo 17, no verso 32, o apóstolo Paulo relata o seguinte: quando eles ouviram falar de ressurreição de mortos, alguns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, nós te ouviremos em outra ocasião. Você já andando pelas ruas por aí, já teve aquele lugar que você passou e a pessoa estava sendo muito chata com você falou assim: ó, quer saber? Segura aí, na volta eu compro. Sabe esse cheque que a gente dá que nunca vai ser pago? Aquela promessa que você fala assim, isso nunca vai acontecer? As pessoas lá em Roma, eles estavam ouvindo o apóstolo Paulo ali no Areópago, e ali naquele lugar eles então ouvem o apóstolo Paulo falando sobre a Bíblia, sobre a esperança, sobre coisas boas. A lição da Escola Sabatina faz aqui um resuminho pra gente sobre tudo que foi falado, olha só. Paulo falou sobre o Criador do céu e da terra, falou da fraternidade, falou de toda a humanidade, falou da futilidade da idolatria, falou da necessidade de encontrar a Deus e do desconhecido e do juízo futuro. E todos eles ali estavam ouvindo, e se não concordavam, pelo menos entendiam o que o apóstolo Paulo estava falando. Mas aí chegou no momento onde ele abre uma caixinha, que essa caixinha não era muito aceita por eles. Os gregos, romanos, essa cultura sempre aceitou, sempre criou-se ali a história de que nós, quando morremos, ou vamos para o céu, ou a gente se transforma numa coisa diferente, aquilo que a gente chama hoje por alma. Então, se você, por acaso, já ouviu falar da expressão que quando você morre, a sua alma vai por aí, vagando e tal, essa expressão é grega ou romana, porque eles pensavam assim, é dali onde sai esse conhecimento. Só que, quando Jesus vem, ele explica exatamente o contrário. Porque as pessoas que estão aqui na Terra, elas não sabem de nada. Na verdade, quando a gente morre, a gente não sabe de nada. E ali, ao invés de você ter aquela crença de que sai de você uma alma, e essa alma começa a conhecer todas as coisas, e agora ela pode te ajudar a fazer outras coisas, ou a conhecer o futuro, Deus fala assim, espera, não é assim. A pessoa, quando morre, ela fica descansando. Por isso, a nossa alma, ela não é imortal. Porque a alma é igual à nossa vida. Mas o nosso fôlego de vida, junto com o corpo, assim como Jesus criou lá na criação, em Gênesis, isso sim é o que nós somos. Por isso, um sem o outro, você pode voltar nos últimos vídeos aqui, nós não temos vida sem ter o fôlego de vida, mas o corpo. Não existe uma alma que anda separado da gente. Só que esse conhecimento era muito difundido naquela época. E quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre esse assunto, aquelas pessoas que estavam ouvindo ele falam assim, ó, para aí. Essa parte a gente ouve da próxima vez, ou seja, na volta eu compro. É interessante, né? Porque a gente ouve tantas vezes falar sobre esse tipo de conhecimento, esse tipo de pregação, que por muitas vezes nós aqui estamos no na volta eu compro. Por muitas vezes nós aqui estamos sem aceitar o que Deus falou, estamos aceitando o que foi falado pra gente. Quando que nós deveríamos era abrir a palavra de Deus e ir atrás do conteúdo bíblico, porque é a Bíblia onde pode falar pra gente. E sabe quando é que começa esse conhecimento de que a alma é imortal e que a gente precisa realmente conhecer coisas novas para então nós termos a sabedoria infinita? Lá no Éden. Quando o inimigo aparece para Eva, ele ali oferece para Eva ser conhecedora do bem e do mal. E naquele momento, quando ela come aquela fruta, ela passa a ter a marca da morte na vida dela. Você e eu precisamos ser diferentes. Você e eu precisamos abrir nossos olhos, entender um pouquinho mais sobre o que Deus quer falar pra gente, entender que o chamado dele é para que você aí entenda sobre a ressurreição. Porque uma vez que você precisa participar da ressurreição, você passou pelo processo de morte e agora Jesus vai dar para você a vida novamente. O único que dá a vida é Deus.
Por isso, quando Jesus ressuscita, por mais que outras pessoas não compreendessem, Jesus estava representando e dando para a gente a oportunidade de ter a ressurreição lá na frente, no dia do juízo, no dia da volta dele. E você aí, quer participar da ressurreição? A Bíblia também tem mais um texto. Esse texto eu leio para encerrar nosso estudo de hoje. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 16 e 17. Ali Jesus fala assim, ou melhor, o apóstolo Paulo, as palavras de Jesus. Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Se quando alguém morre, essa pessoa vai direto para o céu, para que ela vai ressuscitar? Se quando alguém morre, essa pessoa vira uma estrelinha, ou então vira algum outro ser, para que ela precisa ressuscitar? Então, se essas pessoas não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não vale de nada, porque nós não temos a esperança da salvação. Deus abençoe você aí, entende o chamado, entende o convite e entrega a sua vida nas mãos de Jesus, porque é só Ele quem pode dar para você a salvação e a ressurreição que só pode sair das mãos dele. Deus abençoe você, um grande abraço, uma ótima semana, Feliz Natal para você. A gente tá na semana do Natal e a gente se encontra aqui na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.